Amém? Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui. Eu era membro dessa igreja, pastor João Carlos, e assim, poder estar aqui, podendo pregar para vocês é um motivo de muita alegria. Agradecer também a Nênia, o Nelson, a Jéssica, que foram meus líderes espirituais. Agradecer também ao pastor João Carlos, que tudo que eu aprendi sobre o Evangelho eu devo a ele. Eu me converti aqui nessa igreja, aceitei Jesus aqui, fui transformado através das ministrações dele, e eu sou muito grato a Deus pela vida dele, porque o que eu sou hoje eu dependo também, o que eu sou hoje é fruto daquilo também que eu vi através da vida dele. E sem demora, quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de João. E quem for achando vai ficando de pé. João 11, 25. Quem achar vai ficando de pé, amém? João capítulo 11, versículo 25. Depois você vai para o 44, o 43 e o 44. Amém? Então Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 43 e 44 agora. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O defunto saiu com os pés e as mãos atados com faixas e seu rosto envolto de um lenço. Então disse-lhe Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Pode sentar. Vocês vão entender o porquê eu li esse versículo aqui. Como o culto é de jovens, eu preparei algo para os jovens. E a gente sabe que a sociedade que a gente vive hoje, ela discrimina muito os jovens. Elas não estão erradas, mas também não estão certas. Por quê? Por causa de alguns jovens que a gente vê hoje na nossa sociedade, que entram nas drogas, na prostituição, que entram no mundo de crime. A sociedade ela acaba jogando como um todo esses jovens por causa de alguns. Elas estão certas em julgar que eles estão fazendo as coisas erradas, estão. Mas elas não estão certas em julgar todos os jovens por causa de alguns, porque nós existimos. Nós, os jovens evangélicos que servimos a Deus, existimos e não participamos daquilo que os jovens que não conhecem Jesus participam. E eu quero citar dois exemplos de jovens que fizeram a diferença na Bíblia. O primeiro é José. José, quando ele teve o primeiro sonho que Deus deu a ele, ele tinha 17 anos. Por causa daquele sonho, os irmãos começaram a perseguir José, porque também ele era o filho mais novo e era o filho que o pai mais amava. Teve um dia que José sonhou e foi contar para os seus pais o segundo sonho. Os irmãos ficaram ainda mais enraivados por ver que foi a confirmação do primeiro. E aí os irmãos saíram da presença do pai e foram apacentar as ovelhas do pai. José se apresentou na presença do pai dele e o seu pai Jacó falou assim: Meu filho, vai até os teus irmãos e vê como é que está a paz entre ele e as ovelhas. Preste atenção para você entender. Jacó, ele estava representando Deus naquele momento. José era a representação de Jesus. E os filhos que estavam apacentando as ovelhas eram alguns líderes que Deus levanta aqui na terra para cuidar do seu rebanho. Aí quando Jacó chama José e fala assim: Eu vou te enviar para você ver como é que está a paz entre as minhas ovelhas e os meus filhos. José fala: Eis-me aqui. Aí lá vai José. José indo em direção aos seus irmãos. Os irmãos que iam indo para outra cidade, ele encontra um homem que dá a direção que José deve seguir. Quando os irmãos avistam José de longe, eles tramam um plano para querer matar José. Só que o irmão mais novo não deixa, para que o sangue não recaia sobre a vida deles. Eles resolvem jogar José em um poço. Jogam José em um poço, pega a sua túnica que o pai havia feito para ele e dizem: Vamos matar uma besta fera aqui, vamos
manchar de sangue, entregar para o nosso pai e falar que ele morreu. Só que antes disso, passou alguns homens que estavam indo em direção ao Egito. E os irmãos de José pegaram e venderam José para aqueles homens. Quando José chegou no Egito, Potifar comprou José porque ele era bonito e porque ele queria alguns escravos para colocar dentro da sua casa. Enquanto isso, estava Jacó na sua casa, achando que José estava morto. Presta atenção. Jacó é a representação de Deus, José é a representação de Jesus. E os filhos que estavam apacentando as ovelhas é a representação de alguns líderes que Deus levantou. Quando Deus ele enviou Jesus para o mundo, Jesus morreu. E quando Jesus ressuscitou e voltou para o céu, Deus viu Jesus como governador do mundo, porque ele havia ressuscitado, quebrado tudo aquilo que Satanás tinha colocado como empecilho na vida das pessoas que serviam a ele. E foi uma reconciliação do homem com Deus. Quando Deus viu Jesus estava governando o mundo. Já tinha o poder sobre o céu, sobre a terra e debaixo da terra. Só que José estava no Egito, Jacó achando que José estava morto. José então vai para a casa de Potifar. Começa ali o chamado de Deus na vida de José. A primeira coisa que acontece é a mulher de Potifar achar ele bonito e ir tentar atrair ele, querer se deitar com ele. Como José era homem de Deus e sabia que se ele lutasse contra o pecado ele ia cair, ele abaixa a cabeça e sai correndo. E é isso que a gente tem que fazer, a gente não pode querer brincar com o pecado. O pecado não é qualquer coisinha que a gente vai lutar e vai vencer, não. Se a gente bater de frente com o pecado, a gente com certeza vai cair. José saiu correndo. Quando José saiu correndo, uma parte da sua roupa caiu. E a mulher foi acusar José de que estava assediando ela. Potifar pegou e mandou José para a prisão. Quando Potifar mandou José para a prisão, José deixou de sonhar. José não sonhava mais. Só que aí tinha dois homens lá na prisão que passaram a sonhar. José para de sonhar e Deus coloca dois homens para fazer aquilo que José fazia. Muitas vezes, Deus permite a gente passar por algumas situações difíceis. E a gente acaba até às vezes murmurando, perguntando: Deus, por que eu estou passando isso? Se eu estou fazendo a tua vontade. Mas foi na prisão que eu aprendi algo interessante. Na prisão de José eu aprendi algo interessante. José parou de sonhar e começou a interpretar sonhos. José recebeu algo novo da parte de Deus na prisão. Em meio à dificuldade, José recebeu algo novo da parte de Deus. Então, quando nós estamos na direção de Deus, e Deus permite a gente passar por alguma dificuldade, é porque Ele quer dar algo novo para a gente. Ou até mesmo fazer florescer aquilo que já está dentro da gente. E lá vai José interpretar o sonho. Interpretou que um ia viver, ia voltar para a casa do rei, de Faraó, e interpretou que outro ia morrer. Aí aquele homem que voltou para a casa do rei estava lá trabalhando, até que o rei teve um sonho. Enquanto José estava na prisão. E José tinha dito: não esquece de mim quando você chegar lá na casa de Potifar, de Faraó. Aí Faraó teve um sonho. Viu que ninguém conseguia interpretar, chamou os magos, os videntes, os sábios. Ninguém conseguia interpretar aquele sonho de Faraó. Aí aquele homem que recebeu a interpretação de José falou assim: eu conheço um que pode interpretar, que resolveu o teu problema. Aí Faraó perguntou: cadê ele? Onde é que ele está? Manda chamar ele. Aí chamaram José. Enquanto José estava na prisão, sabe o que José estava fazendo? Ele estava se preparando. José não era daqueles crentes que ficavam passando pelo momento difícil e questionando a Deus o porquê, murmurando, blasfemando contra Deus, jogando a culpa toda para Deus por aquilo que ele estava passando. Não. José estava estudando. Sabe por quê? Quando José chega na frente de Faraó, e Faraó conta o sonho a José, José interpreta o sonho, dom de Deus. Mas depois José falou o que o Faraó deveria fazer para poder passar por aquela situação que ele ia passar, que eram os 7 anos de bonança e depois os 7 anos de escassez. Agora, como é que José sabia de tanta coisa assim, tirando o dom de interpretação de sonho que vem de Deus, ele sabia de tudo do que fazer, onde colocar o alimento perecível, não perecível, dividir cada um no seu lugar. José sabia qual era a terra mais fértil para plantar e dar mais, porque José, enquanto estava na prisão, ele estava se preparando para aquilo que Deus tinha na vida dele lá na frente. Quando José chegou lá na frente de Faraó, deu uma aula. E aí Faraó olhou assim: eu já chamei todo mundo aqui, não souberam nem interpretar o sonho, será que eles vão saber organizar isso aqui?
Sabe não tem ninguém melhor do que você, José, para poder fazer isso aqui. Colocou José como governador. Abaixo de Potifar, José mandava no mundo todo. Lá vai José, passando por algumas situações adversas, como sempre, mas governando. José começou a separar agora os alimentos. José começou agora a administrar todo aquele reino, até que chega o ano da fome. Quando chegou o ano da fome, os seus irmãos que moravam em outra cidade foram até o Egito, porque sabiam que só lá tinha alimento. Quando eles chegaram lá, eles não reconheceram José, se prostraram perante José e falaram assim: nos ajude, nós vamos aqui buscar alimento. José viu que os irmãos, eles estavam sem pai. Aí José falou assim: vão e busquem o pai de vocês. Vão e só apareçam aqui de novo com a presença do pai. Porque sem a presença do pai não tem alimento, não tem moradia, não tem nada para vocês. Voltem aqui só quando vocês estiverem com a presença do pai. Sabe por que José fez aquilo? Primeiro, porque José ele devia uma resposta para Jacó. Porque quando Jacó enviou José para ver os irmãos cuidando das ovelhas, ele falou assim: vai, volta e me traz as notícias. José devia uma satisfação a Jacó. Só que Jacó achava que José estava morto. E Jacó era a representação de Deus. José falou assim: olha, vocês têm que ir e voltar para a presença do Pai, Deus. Porque sem a presença do Pai não tem alimento para vocês. Sem a presença do Pai, não adianta vir para esse instituto aqui achando que fazer presença vai resolver alguma coisa. Não. Sem a presença do Pai, sem a presença de Deus na vida de cada um de vocês, não tem comunhão com o irmão. Sem a presença do Pai, não tem família feliz. Sem a presença do Pai, não tem ministério que ande. Por isso que José falou assim: ó, vai buscar o Pai, traz ele aqui. Porque quando vocês trouxerem o Pai, quando o Pai estiver presente, aí sim eu vou poder ajudar vocês. E Jacó também tinha que ver José. Por quê? Porque quando Deus viu Jesus já estava governando. E foi assim que aconteceu. Quando Jacó chegou, viu José governando. Viu José agora comandando todo aquele reino, administrando todo aquele povo. E ali se cumpre uma tipologia de Jesus vindo aqui na terra, morrendo por nós, voltando a Jesus como governador, como rei dos reis. E aí quando Jacó chegou lá, foram acolhidos, alimentados, passou-se alguns anos, Jacó falou assim: olha, eu vou abençoar cada um de vocês, e quando eu morrer, eu quero que vocês enterrem os meus ossos, o meu corpo, na cidade onde a minha mulher foi enterrada. Até que Jacó morreu. José pediu permissão para Faraó para poder enterrar o seu pai. Faraó permitiu, José foi enterrar o seu pai. Quando José está voltando, os irmãos falaram assim: olha, agora que o nosso pai morreu, nós não temos mais proteção nenhuma. Vamos inventar alguma mentira para pedir misericórdia a José e dizer que não foi nossa culpa. Nós não fizemos aquilo porque nós quisemos ter jogado ele lá naquele poço. Só que Deus já tinha falado com José muito antes. Deus já tinha dito: olha, eles estão tramando alguma coisa, fica ligado. Quando José chegou na presença dos irmãos, que os irmãos falaram aquela coisa toda, ele falou assim: olha, aquilo que vocês tramaram contra mim, aquele mal que vocês tramaram contra mim, só serviu para Deus fazer o bem para a minha vida, só serviu para Deus me colocar onde eu estou hoje. Para que vocês possam entender, quando Deus derramou o dilúvio aqui na terra, a Bíblia diz que Deus só encontrou a família de Noé justa, uma família justa, só foi a família de Noé. Noé passou 40 dias e 40 noites naquele dilúvio, naquele mar sem ver nada, naquela tempestade, aquele vendaval. Só que a Bíblia diz que quando a tempestade cessou, a arca parou em um monte chamado Ararat. A Bíblia diz que a arca estava no topo da montanha e diz também que a arca ela estava imóvel. A arca estava imóvel, ela não se mexia para nada. Aí eu entendo que depois de uma grande tempestade, onde foi que a arca foi parar? No topo da montanha. A arca estava num lugar em que ninguém podia tocar. E é assim que acontece nas nossas vidas. As dificuldades elas vêm. Deus ele nos dá algo novo. As dificuldades vêm.
Deus ele nos coloca onde Ele tem o propósito de nos colocar. As tempestades vêm, depois que ela cessa, ninguém mais pode nos tocar, ninguém mais pode nos fazer mal. Por quê? Porque a gente honrou aquilo que Deus fez nas nossas vidas, mesmo nas dificuldades. José foi um grande exemplo de jovem, mas teve outro jovem também que me chamou muita atenção na Bíblia, que foi Josué. Interessante que quando Moisés estava aqui na terra, ele tinha alguns discípulos, como todo bom líder tem. E lá vai Moisés passando pelo deserto, passando pelo Mar Vermelho, passando por tanta dificuldade, aquele povo murmurando. Deus abriu o céu, derramava o maná, caía a codorna, Deus colocava uma coluna de fogo, Deus colocava uma nuvem de dia, e o povo murmurando. Mas Josué ali do lado de Moisés, aprendendo, porque Josué ele tinha a visão, não, eu quero ser igual a ele. Só que Josué ele respeitava o princípio, porque ele entendia que quando Moisés, levantado por Deus, estava reinando na terra como líder deles, ele não podia fazer nada. Enquanto Moisés estava conduzindo o povo, Josué não podia tomar a frente de nada, a não ser que Moisés ordenasse. Até que Moisés morreu. E a Bíblia vai dizer no primeiro capítulo lá de Josué que Josué agora é chamado por Deus. Com certeza Josué estava triste, porque Josué havia perdido o seu líder espiritual, quem ele tinha andado muito tempo da sua vida, com quem ele tinha aprendido tudo o que ele sabia naquele momento. Josué agora está triste. Aí Deus chama Josué, mostrando para ele que agora começava a jornada na vida dele, porque ele havia obedecido os princípios de Deus. Porque Moisés morreu, mas o Deus de Moisés ele não morre, e a obra não pode parar. Lá vem Josué. Aí Deus chama Josué: eu te escolhi agora para poder levar o meu povo até a terra prometida. Não temas, porque eu vou ser contigo. Onde tu pisar a ponta dos teus pés, eu vou abençoar. Nenhum inimigo ele vai poder ficar de pé diante de você. Agora você tem que meditar na minha palavra de dia e de noite. Trate de executar todas as leis que o meu servo Moisés escreveu, porque elas é que vão te dar a direção de onde você tem que ir. Interessante que Moisés já tinha morrido, mas Josué obedece todas as leis que Moisés já havia escrito. Josué ele era um servo de verdade, porque tem gente que é de aparência, né? Até parece ser servo, mas quando você vai ver a vida fora da igreja, só Jesus na cara. Josué era um exemplo vivo de um servo de verdade, um exemplo vivo de um homem, de um jovem homem que sabia esperar o tempo de Deus na vida dele. E lá vai Josué conduzindo aquele povo. A primeira missão de Josué foi entrar na terra de Jericó. Aí Josué manda 2 espias até a terra para espiar a terra, como é que estava, por onde é que eles iriam entrar. E os espias eles param na casa de Raabe, uma prostituta. Interessante isso, porque quando Raabe recebe aqueles homens, vem alguns enviados do rei daquela cidade, sabendo que os homens tinham que espiar a terra. Quando os homens chegam na casa de Raabe, eles dizem: Raabe, nos mostra onde é que tem esses homens enviados para poder espiar a nossa terra. Raabe pega, esconde os 2 homens num terraço de casa, onde tinham 2 pilastras cobertas com um pano que no Santo dos Santos da Arca da Aliança tinha. Sabe por que aqueles homens foram escondidos ali em cima? Porque eles foram enviados por um homem de Deus, na direção de Deus. Porque homem de Deus, ele não tem que estar se tocando debaixo do pano, ele não tem nada a esconder. Homem de Deus é um livro aberto, assim, ó, estou vivendo aqui, pode viver. Se quiser me seguir, pode me seguir também, porque eu estou fazendo a vontade do meu Pai. E a Bíblia vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando o homem de Deus está na direção de Deus, Deus ele não vai esconder ele em outro lugar, a não ser no esconderijo do Altíssimo. Deus havia colocado no coração de Raabe envolver aquelas pilastras com um pano que tinha no Santo dos Santos, só para esconder aqueles homens. E quando os homens chegaram e perguntaram a Raabe onde eles estavam, Raabe falou assim: olha, eles saíram correndo aí tem pouco tempo, não vi para onde eles foram. Se vocês correrem, você pode até alcançar eles. É assim, o inimigo, Satanás, ele é o pai da mentira. E com a mentira, ele foi derrotado.
Raabe não tinha satisfação nenhuma da Deus, ela não era mulher de Deus. Aí lá vai Raabe mentir para o inimigo para salvar o povo de Deus. Só que a gente entende que Deus não deve nada a ninguém. Raabe fez algo para Deus, porque quando a gente acolhe alguém enviado da parte de Deus, a gente está agradando a Deus. E Deus ali já estava, entre aspas, com a dívida para pagar com Raabe. Como ele não paga nada a ninguém, aí Raabe falou assim: olha, tenha misericórdia de mim, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu sei o que Deus de vocês vem fazendo eu sei o que Deus de vocês tem feito no meio de vocês. Eu sei que o Deus de vocês tem dado todas as terras por onde vocês passam. Então tem misericórdia de mim. Salva minha família, minha casa. Aí os homens falaram assim: olha, porque tu nos escondeu, tu nos livrou da mão dos inimigos, todos aqueles que estiverem na tua casa no dia que nós formos invadir a cidade, nós não iremos destruir. Mas só que eles têm que estar dentro da tua casa. E para que o nosso sangue não recaia sobre o teu sangue não recaia sobre as nossas vidas, eles têm que estar na tua casa. Mas se eles estiverem em qualquer outro lugar, o sangue deles não vai recair sobre as nossas vidas, porque eles estarão de fora da tua casa, de fora de onde eles deveriam estar, do local seguro. Aí Raabe falou assim: olha, eu vou colocar esse cordão aqui em forma de que o nosso pacto está de pé. Aí os homens falaram assim: tudo bem, se quando nós voltarmos esse cordão estiver estendido na janela, é sinal de que o nosso pacto está de pé e nós não vamos destruir a tua casa. Os homens voltam até Josué, falam assim: olha Josué, verdadeiramente Deus tem nos entregado aos nossos inimigos nas nossas mãos, porque aonde quer que a gente chega somos respeitados. No outro dia Josué desce para acampar na beira do rio Jordão. Josué desce para acampar na beira do rio Jordão e ele fala assim: olha, vamos levantar pela madrugada e vamos colocar a arca na frente do nosso povo para ir até Jericó. Lá vai aquele povo. Aí lá vai Josué comandando aquele povo. Ele coloca os homens, alguns sacerdotes, para conduzir a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Alguns sacerdotes, eram 7 sacerdotes que iam na frente, o povo ia atrás, porque a gente sabe que quem nos dá a direção é Jesus, quem nos dá a direção é Deus. Por isso que a arca estava lá na frente, e o povo tinha que ficar alguns metros atrás, porque eles não sabiam o caminho que eles iriam seguir. E lá vai aquele povo. Chegou um certo momento que Josué falou assim: agora vocês vão erguer a arca e colocar ela no alto, e vão andar com ela no alto. Josué ali estava nos dizendo que nós, todos os dias das nossas vidas, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus no devido lugar dele, que é sempre acima, é sempre sobre as nossas vidas, é sempre na frente das nossas vidas, sempre nos dando a direção das nossas vidas. E aquele povo chegou até a terra de Jericó. Deus mandou eles darem 7 voltas. Você já conhece a história? Eles deram 7 voltas e aí gritaram, as muralhas caíram. A Bíblia vai dizer que cada um daqueles homens entraram exatamente de onde eles estavam. Cada pessoa que estava ali arrodeando a muralha, quando ela ruiu, quando ela caiu, porque a muralha ela não caiu nem para frente nem para trás. Por quê? Porque a casa de Raabe seria esmagada. As muralhas elas ruíam, elas abaixaram. Deus baixou as muralhas. E aí aqueles homens entraram exatamente de onde eles estavam. De onde eles estavam. Eles não se moveram de lugar nenhum. E ali eu entendo que para Deus fazer acontecer o que Ele tem nas nossas vidas, eu não preciso sair de onde eu estou. Eu não preciso estar pulando de galho em galho. Eu tenho que criar raízes, porque homem e mulher que não cria raízes não pode dar fruto. Aqueles homens entraram exatamente de onde eles estavam. Não precisou tomar lugar de ninguém, não precisou mudar de ministério, não precisou estar todo dia em uma igreja diferente, muito menos faltando ao culto, vivendo de aparência. Eles entraram, conquistaram aquela terra. E aí Josué falou assim: olha, vocês dois aí que foram lá até a casa de Raabe, vão lá, trancou ela e todos que estão na casa dela. Ali foi o cumprimento agora da dívida, foi o pagamento da dívida de Deus com Raabe, porque Raabe tinha ajudado aqueles homens. E quem ajuda o povo de Deus
sempre vai receber algo da parte de Deus. Aquela mulher aceitou, aquela mulher recebeu Jesus na casa dela. Ela reconheceu o que Deus estava fazendo na casa dela, então ela recebeu Jesus na casa dela. E quem recebe Jesus ganha uma nova moradia, ganha um novo endereço. Raabe passou agora a habitar no meio do povo de Deus. Raabe passou a habitar no meio daquele povo escolhido de Deus. Depois de ter passado por tanta coisa na vida dela, agora ela ganha uma nova moradia, no lugar certo agora. E aí você deve estar se perguntando assim, esses jovens que estão aqui na Bíblia, eles tinham algo diferente de mim. Esses jovens só fizeram isso porque está na Bíblia, simplesmente. Só que Jesus, Ele, a cada dia, Ele nos ensina, quando a gente quer de verdade, a ser como esses jovens aqui da Bíblia. Não igual, mas com a mesma vontade que eles tinham, que era de agradar a Deus. E foi por isso que eu li aquele versículo com vocês em João, porque disse que Lázaro estava morto. Um homem o qual que Jesus amava muito. E aqui, Jesus ele nos traz algumas coisas que é necessário ser feito nas nossas vidas para que a gente seja como esses jovens, para que a gente seja exemplo como esses jovens. Lá vem Jesus em direção à cidade de Betânia e Lázaro estava morto. Maria envia uma de suas empregadas para ir até Jesus e fala assim: olha, o homem a quem tu amas está enfermo. Aí Jesus olhou assim: volta. Eu imagino que Jesus se sentiu até um pouco ofendido com aquilo ali. Mas Jesus falou assim: olha, volta, porque essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Fica tranquila. Naquele momento ali, Jesus ele estava ensinando a gente, sabe o quê? Que não é porque Ele nos ama que a gente não vai poder ficar enfermo. Não é porque Ele nos ama que Jesus tem que sair de onde Ele está, às vezes resolvendo ter algo mais importante do que aquilo que a gente está passando, e vir correndo te atender. Não é assim não, irmão. Porque quando Jesus ele estava passando na terra, não foi só Lázaro que ele fez amizade. Não foi só Lázaro, não. A Bíblia diz que Jesus amava muito Lázaro, mas não diz que foi o único amigo de Jesus. E aí Jesus demora 3 dias para andar 3 quilômetros. Com certeza Jesus tinha alguma coisa ali, algum propósito naquilo. Aí Jesus vem andando, devagarzinho, demora 3 dias, com certeza Jesus já estava intercedendo pela vida de Lázaro. Quando ele chega lá, ele falou ao seu discípulo: olha, nós estamos indo para despertar o nosso amigo Lázaro. Agora entenda, Lázaro estava morto. E Jesus falou: nós vamos despertar o nosso amigo, porque ele dorme. Aí os discípulos falaram assim: se ele dorme, ele está em paz, ele está nos braços do Pai, deixa ele dormir. Aí Jesus, o que eu fui arrumar para estar me ajudando? Né? Que discípulos é esse que eu ensino tanto? Ele não entende que eu estou falando no lado espiritual, eles só enxergam no lado carnal. Dá para vocês entenderem? Eu falando na língua de vocês: Lázaro está morto. Aí Jesus fala assim: ó, Lázaro está morto. Lá vem Jesus. Quando Jesus está chegando perto da casa de Maria e de Marta, ela sai correndo, se prostra aos seus pés e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morto. Aí Jesus fala assim: olha, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Agora, interessante que Moisés pediu a Deus para ver a glória dele. E Deus falou assim: olha, se tu ver a minha glória, ou qualquer homem dessa terra ver a minha glória, ele vai morrer. E aí Jesus vai falar a Marta: se tu creres, verás a glória de Deus. Porque glória é salvação. Glória é o que Deus é. Poder tem medida. É um pouquinho de poder ou muito poder. Mas glória é o que Deus é de verdade. Aí Jesus estava falando assim para ela: no lado espiritual, como eles nunca entendem, Deus falou: se tu crer, o teu irmão ele vai ressuscitar. Aí logo após ele falou assim: olha, calma, o teu irmão há de ressuscitar. Entenda que Jesus, ele sempre fala primeiro no lado espiritual, o povo não entende. Aí tem que explicar. Porque quando Jesus ele fala assim em Lucas, se não me engano, eu falo com parábolas com vocês, porque eu falo em mistério com vocês, para que depois vocês vão até aquelas pessoas que não entendem e expliquem. Só que Jesus tinha que ensinar aos discípulos. Jesus tinha que
estava fazendo o papel dos discípulos com ele. Então Jesus estava dizendo assim: olha, vocês não são melhores do que ninguém. Não é porque vocês estão me servindo que vocês são melhores daqueles que não me servem, porque vocês estão agindo como eles. Mesmo vocês me seguindo, estão agindo como eles. Aí Jesus falou assim: ó, me mostra onde é que está o corpo do teu irmão. Maria, sem delonga, chamou Jesus: vem, que eu vou te mostrar. Jesus chegando perto, a Bíblia diz que Jesus chorou porque ele amava muito, se comoveu. E os homens falam assim: verdadeiramente esse homem ama Lázaro. Aí quando Jesus chegou na frente do túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus falou assim: tirem a pedra. Tirem a pedra. Eu acredito que todos vocês aqui já ouviram alguém pregar assim: ó, Jesus está tirando a pedra da tua vida. Jesus está arrancando tudo aquilo que impedia a tua vez de chegar à tua vida. Eu sei que todo mundo já ouviu isso. Mas só que tem algo muito mais importante ali, porque quando Jesus manda tirar a pedra e fala assim: o defunto saiu. Agora me diz, qual de vocês já viu defunto andar? Qual de vocês já viu defunto andar? Eu nunca vi. Mas a Bíblia diz que o defunto saiu. Aí eu fui pesquisar qual era o significado da palavra defunto, porque eu fiquei curioso, nunca vi defunto andando. Aí diz assim que na língua hebraica, onde foi escrita a Bíblia pela primeira vez, na língua hebraica, latim, fala assim que defunto significa alguém que já cumpriu o seu propósito, ou alguém que já foi completamente satisfeito. Só que interessante que Jesus, ele sempre vai na contramão do mundo. Para os homens, Lázaro já tinha cumprido o seu propósito aqui na terra. Para os homens, Deus já estava satisfeito com a presença dele aqui na terra. Só que para Jesus não. Jesus estava mostrando assim: a Lázaro, aqueles que acharam que você estava morto, aqueles que acharam que você não tinha mais jeito, agora vão ter que ver você saindo com um novo propósito, porque eu que estou te chamando, e vão ter que sair e te ver, eu te encher, eu te dar da minha presença, eu te dar da minha unção, para eles entenderem que quando eu chego, tudo é diferente. Aí Jesus fala assim: agora desatai-o. Tem outra coisa também que você já deve ter ouvido pregar, que Lázaro estava todo, como é que eu posso dizer? Todo embaraçado. Mas servo de verdade não anda embaraçado por nada. Não deve nada a ninguém, compra e paga, pega emprestado e devolve. Quando você vê alguém enfaixado, você olha logo assim: olha, não, aquele cara está com algum problema. Ou caiu, ou se bateu em alguma coisa, ele está com algum machucado ali. Aí Jesus estava dizendo assim: tira as faixas dele, porque eu estou arrancando da vida de Lázaro hoje tudo aquilo que fazia com que as pessoas olhassem para Lázaro e falassem: ó, está doente, não vai andar, não vai prosperar. Daí ele não sai. Jesus estava arrancando naquele dia tudo isso, para que agora as pessoas olhassem para Lázaro e dissessem: não, esse foi o homem que Jesus ressuscitou. Esse foi o homem que Jesus deu uma chamada. Esse é o homem que Jesus tem um propósito, tem um plano. Esse é o homem que está cheio da presença de Deus. E Lázaro é um exemplo para nós, irmãos. Que nós venhamos a deixar Jesus arrancar tudo aquilo das nossas vidas, que tem feito que as pessoas olhem para nós e digam assim: ó, Felipe não vai andar, Felipe está doente, Felipe não vai sair daquele lugar para nada. Não. Jesus, ele está dizendo hoje: eu estou arrancando tudo da tua vida que fazia que as pessoas olhassem para você e falassem essas coisas de você. As pessoas não vão olhar mais hoje para você. Recebe essa palavra porque é profética. As pessoas não vão olhar mais para você e vão dizer assim: está doente. Não. As pessoas, elas vão olhar agora para você e vão olhar assim: não, homem e mulher de Deus. Homem e mulher de Deus que tem um propósito de Deus na vida. Homem e mulher de Deus que Deus chamou, escolheu e separou para fazer a diferença na terra. E tudo aquilo que Deus permitiu acontecer, a morte de Lázaro, foi só simplesmente por uma coisa. Depois que Jesus ressuscitou, as pessoas que vieram, presta atenção, as pessoas que já estão terminando, as pessoas que vieram visitar Marta, a Bíblia diz que as pessoas que vieram visitar Marta, depois que Jesus tinha ressuscitado, elas passaram a crer em Jesus. Passaram a crer
em Jesus. Aquelas pessoas que vieram ver a miséria na vida de Marta. Aquelas pessoas que não ligavam para Marta e Maria e falavam assim: e aí, está precisando de quê? Aquelas pessoas que ligavam para Marta, que não ligavam para Marta e Maria para perguntar assim: olha, eu estou indo aí semana que vem para te visitar porque eu estou com saudade. Não, depois que Lázaro morreu, aí agora elas vão visitar. Eu vou ver a miséria dela, eu vou ver a tristeza dela, eu vou ver a derrota dela. Só que aí ela não sabia que Jesus também estava indo visitar Marta. Quando elas chegaram, elas se depararam com Jesus operando tanto milagre, tanta maravilha, que acabaram se convertendo. É o único propósito que Deus tem nas nossas vidas. Tudo que nós passamos nas nossas vidas, na direção de Deus, é para que as pessoas passem a crer em Jesus. É para que as pessoas passem a seguir o Jesus que nós seguimos. Simplesmente por isso. Simplesmente por isso. É o único propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque, sinceramente, de coração, eu não posso voltar visitando a igreja. Sempre porque hoje eu digo que aqui também são os dias que tem culto na minha igreja. Eu congrego no Ministério Profético da Aliança. Conversei com minha pastora, ela me liberou para mim aqui, pastor Roberto, pastor Ali. E assim, eu fico muito feliz de ter a confiança de todos vocês, né? Porque a gente se sente realmente feliz de ser bem acolhido, de ser bem recebido. Os meninos fizeram até folheto, o pastor fica também feliz, mais ainda porque o pastor falou que eu iria pregar assim, a bênção do pastor, um homem de Deus que eu gosto muito, né? E assim, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e continue aqui, que isso aqui só vai crescer. Amém? Glória a Deus. Deixa eu voltar ali com o meu banco.